Papai do céu, o Espírito Santo de Deus, já possa estar falando ao seu coração, estar ministrando ao seu coração, em nome de Jesus. Livro de Josué, capítulo 4, estaremos nos versículos. Aleluia! Como eu estou quase um mês sem pregar, então hoje vocês vão me ouvir bastante, amém ou amém? E rapaz, amém que eu dei fraco, né? Aleluia! A mensagem é grande realmente, mas eu dividi ela em duas, tá? Se puder eu pregar tudo hoje, tá? Próximo domingo ou no terceiro domingo eu vou estar completando essa mensagem. Josué capítulo 4 diz assim, a partir do versículo 1, como desses 3 versículos aí, que diz o seguinte: sucedeu que, quando todo o povo terminou de atravessar o Jordão, o Senhor falou a Josué dizendo: toma 12 homens do povo, um homem de cada tribo, e ordena-lhes: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes permaneceram firmes, 12 pedras, carregai-as convosco, e deixai-as no alojamento onde vos alojareis esta noite. Uma expressão, passareis a noite. Vai lá para o versículo agora de número 20, do mesmo capítulo 4, versículo 20. E aquelas 12 pedras que eles retiraram do Jordão, Josué levantou-as em Gilgal. Ele falou aos filhos de Israel, dizendo: quando os vossos filhos perguntarem aos seus pais, em tempos vindouros, dizendo: o que significam estas pedras? Então farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel veio através deste Jordão em terra seca. Pois o Senhor, vosso Deus, secou as águas do Jordão diante de vós, até que tivesses atravessado, assim como o Senhor, vosso Deus, fez no mar vermelho, o qual ele secou diante de nós, até que tivéssemos atravessado. Versículo 24. Para que todos os povos da terra pudessem conhecer a mão do Senhor, que é poderosa, para que vós pudesseis temer ao Senhor, vosso Deus, para sempre. Capítulo 5, versículo 2 e versículo 3. Naqueles dias, disse o Senhor a Josué: faz para ti facas afiadas e circuncida novamente os filhos de Israel pela segunda vez. E Josué fez para si facas afiadas e circuncidou os filhos de Israel no outeiro dos prepúcios. Deixa sua Bíblia aberta, somente até aí que estarei lendo. Conforme eu falei, se puder para mim trazer toda a mensagem nessa noite, está trazendo na próxima oportunidade. Não sei se você já leu ou já teve a curiosidade de ler todo o livro de Josué. Um livro muito jóia. Se você não leu, quero te desafiar a estar lendo o livro de Josué. Esse é um livro que fala de conquistas. É um livro que mostra o povo de Deus conquistando a terra prometida, a terra que Deus tinha para eles, a terra de Canaã. Depois você conhece a história, depois de 400 a 430 anos que o povo de Deus passou escravo no Egito, Deus tinha uma promessa para aquele povo de uma terra, de colocar eles numa terra que manava leite e mel, e essa terra era a terra de Canaã, mas o povo estava escravo no Egito. Você conhece a história? Deus levanta o libertador, levanta Moisés para ir lá e libertar aquele povo. E o povo sai do Egito e o povo então começa a caminhada até a terra de Canaã. O povo passa pelo deserto até a terra de Canaã, mas por causa da murmuração, por causa das reclamações, né? Em vez de o povo conquistar a sua bênção rapidamente, que era a terra de Canaã, aquela terra boa, uma terra que manava leite e mel, por causa das reclamações, das murmurações, aquele povo passa 40 anos no deserto. Aquela geração praticamente que saiu lá do Egito, escravo do Egito, aquela geração praticamente toda ela morre. Então é levantado
aquele povo que saiu do Egito, aquela geração ali, herdar Canaã. Quem herdou Canaã foram os filhos dele. Canaã era uma promessa de Deus, uma terra boa. E quando você lê o livro de Josué, você vai ver que ali, nesse livro, não fornece muitos detalhes sobre o exército de Josué, o exército dos hebreus, dos filhos de Deus. Você não vai encontrar no livro lá de Josué falando que o povo hebreu possuía 1.400 armas de guerra, não sei quantas flechas, arcos. Você não vai encontrar isso. Não fornece esses detalhes. Também você não vai encontrar falando lá a quantidade, o número que tinha o exército de Josué, 1 milhão de homens que pegavam uma espada, né? Você não vai encontrar isso. Quantos oficiais tinha o exército dos hebreus? Você não vai encontrar isso nesse livro de Josué. Mas por que, pastor? Nós não encontramos essas respostas, essas dúvidas que muitas vezes pairam sobre a nossa vida. Por que nós não encontramos esses detalhes no livro de Josué? Por que Josué ele não fala essas questões? Presta atenção, querido. Embora é um livro que fala de conquistas, é um livro que fala de guerra, de peleja, porque Canaã era uma terra prometida, era uma terra que manava leite e mel, mas para conquistar Canaã eles teriam que lutar. Para conquistar a bênção tem que lutar. Para conquistar a terra prometida eles teriam que lutar. Embora a gente vê essas questões da batalha ali no livro de Josué, mas Josué não fornece esses dados do exército. Por quê? Porque a luta, embora tinha dimensões físicas, a luta que Josué e o exército de Deus estavam enfrentando era uma luta espiritual. Embora eles tivessem que enfrentar homens com espada, com arco, flecha, entre outras coisas, mas o que estava valendo ali era uma luta espiritual. Por causa disso que você não vai encontrar esses detalhes no livro de Josué. Algumas coisas bem interessantes eu quero trazer para você aqui nessa noite sobre essa terra de Canaã e sobre essa conquista da terra de Canaã. Canaã, querido, era o terreno mais cobiçado da terra, tanto no material e tanto no espiritual. Era a terra mais cobiçada da terra. No material ela despertava, essa terra de Canaã despertava um interesse muito grande. Por quê? Porque era uma região estratégica. O povo antigamente vivia muito em guerra, porque guerreava muito. E Canaã ficava numa posição estratégica. Canaã ligava a África à Europa. Canaã tinha acesso ao mar Mediterrâneo, fornecia esse acesso ao mar Mediterrâneo. A terra de Canaã era uma terra que tinha campos lindos e férteis também, vales muito férteis. Canaã era uma terra onde tudo que você plantava dava. Por isso que era conhecido como uma terra que mana leite e mel. Era uma terra que tudo que você plantava, uma terra excelente para a agropecuária. Então no material, aquilo chamava atenção. Os povos queriam estar ali em Canaã, conquistar Canaã. Eles não queriam perder, tanto que eles ocuparam Canaã. E no espiritual, despertava o interesse. Por quê? Porque era a promessa de Deus para o seu povo. Era a promessa de Deus para Israel. Quase 7 séculos antes, Deus ele fala para Abraão, está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 7. Deus fala para Abraão, mostra para ele a terra de Canaã. Ainda não tinha ninguém na terra, não tinha habitante nenhum naquela terra. Abraão passa por aquela terra. Deus fala para ele: olha, a tua descendência eu darei toda esta terra. Ei, Abraão, a sua descendência eu vou dar toda
Jerusalém. Foi fundada a cidade de Belém. Foi na terra de Canaã que nós ali vimos os primeiros sacrifícios, a inauguração do templo. Foi na terra de Canaã que ali os profetas ali falaram em nome de Deus, deixaram muitas coisas escritas. Foi tudo ali na terra de Canaã. Jesus nasceu na terra de Canaã. Jesus caminhou na terra de Canaã, fez milagre ali naquela região toda de Canaã. Jesus, ele morreu e ressuscitou ali na terra de Canaã. Então, espiritualmente, a terra de Canaã tem uma importância muito grande para a salvação de toda a humanidade. O povo de Israel, o exército de Israel, dos hebreus, eles precisavam conquistar essa terra, porque além de ser uma promessa de Deus, Canaã está no centro de toda a história bíblica da salvação. Quando você lê a Bíblia, Canaã, a terra de Canaã está ali, tem a ver com tudo. O templo, Jesus, caminhando, curando, falando, os profetas, tudo passa ali em Canaã. Então tem uma importância espiritual muito grande essa terra de Canaã. O livro de Josué não trata apenas de uma conquista daquela região, daquela propriedade para uma nação. O livro de Josué, quando você lê esse livro de Josué, leia com a mentalidade que ele trata de preservar uma fase para um plano redentor de Deus. Foi ali que tudo aconteceu. Foi naquela região ali que tudo, o plano redentor de Deus, o plano de salvação da humanidade passa por Canaã. Por isso que o povo tinha que conquistar aquela terra. E a contra-estratégia de Satanás era contaminar toda aquela terra de Canaã. A contra-estratégia de Satanás era contaminar a terra prometida e se apropriar daquela terra prometida. Satanás, ele sendo conhecedor da promessa de Deus, daquela terra de Canaã para os hebreus, ele tenta destruir o povo de Deus, os hebreus, de todas as maneiras. Satanás, quando Deus fala para Abraão: olha, Abraão, eu vou te dar toda essa terra aqui, vou te dar essa terra aos seus filhos, aos seus netos, à sua geração. Satanás sabia disso, falou: alguma coisa tem aí. Alguma coisa vai acontecer aí em Canaã. Satanás, então, ele se apropria da bênção de Deus para o seu povo. Por isso, então, que ele, Satanás, ele escraviza e tenta matar o povo hebreu lá no Egito. Por isso que Satanás, ele tenta exterminar, ele tenta acabar com o povo de Deus lá no Egito. Porque ele não queria que o povo de Deus conquistasse Canaã, conquistasse a terra prometida. Ele não sabia o que ia acontecer no futuro, mas ele sabia: alguma coisa tem. E se Deus prometeu, se Deus deu essa terra para esse povo, alguma coisa vai acontecer. Aí ele começa então essa perseguição com o povo. Nos 40 anos que o povo passa no deserto, o povo enfrentou muita guerra. Ele tentou acabar com Israel no deserto, não conseguiu acabar com Israel lá na escravidão do Egito, 430 anos. Agora ele tenta acabar com o povo de Deus nos 40 anos que eles passaram no deserto. Satanás levanta alguns povos para lutar com eles,
Ele tenta de todas as maneiras impedir a conquista da terra. Por tudo isso que eu falei aqui, entenda que a batalha de Josué era, portanto, uma batalha espiritual. Entenda que a batalha que Josué estava enfrentando, embora tinha exército, tinha que pegar a espada, a batalha era muito mais do mundo espiritual, porque é daquela terra ali que nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, querido? Precisava conquistar aquilo. Era uma guerra espiritual. Aí nós trazemos esse ensinamento para a nossa vida. Deus tem uma Canaã para você, amém, amém? Você acredita nisso? Então levanta sua mão e fala: Deus tem uma Canaã terrena para a minha vida, para a minha família, para os meus netos e para as minhas gerações. Deus tem bênção para vocês. Deus tem uma terra boa que mana leite e mel. Quantas promessas Deus já te fez? Quantas promessas, quantas profecias você já ouviu na sua vida? Talvez desde pequeno, você está acostumado a ouvir pessoas em nome de Deus falando: olha, Deus vai te abençoar, olha, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser uma bênção, você vai ser pastor, você vai ser cantor, você vai ser um trabalhador. Quantas promessas? Deus está falando: olha, eu vou te dar uma família, você vai ter muitos filhos, eu vou te prosperar nesta terra, você vai viver numa terra que mana leite e mel. Nós temos uma Canaã também terrena. E nós temos que lutar para conquistar essa Canaã. O povo de Israel estava olhando Canaã, também você está olhando a sua bênção. Tem que lutar para conquistar. Você olhou, você viu, você tem a promessa de Deus, mas tem que lutar. E talvez você está imaginando que a sua luta para conquistar Canaã é você lutar contra o seu marido, você lutar contra a sua esposa, contra o seu patrão, contra os seus amigos. Talvez você está imaginando que a sua luta é uma luta braçal. É que você vai ter que xingar, é que você vai ter que apedrejar os outros, vai ter que falar mal de um na internet, vai ter que falar mal de outro, que você vai ter que dar rasteira para conquistar a sua Canaã, não. Sua luta não é nessa dimensão. A sua luta é uma luta espiritual. Vou ler um texto aqui que vocês conhecem muito bem, abre lá comigo, Efésios, capítulo 6, que nos fala da dimensão da luta que nós enfrentamos. Você está entendendo? Amém ou amém? Amém ou amém? Efésios, capítulo 6, a partir do versículo de número 12, diz assim a palavra de Deus: porque nós não lutamos contra carne e sangue, mas lutamos contra principados, contra potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Portanto, estáis firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça e calçado os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Preste atenção aqui, olha para mim. A palavra de Deus já está nos direcionando. A sua luta para conquistar Canaã, para conquistar todas as bênçãos que Deus tem para você, a sua luta não é contra pessoas, não é contra carne, não é contra sangue. A sua luta é contra principados, a sua luta é contra potestade. Resumindo, a sua luta é contra Satanás e demônio. A sua luta é no espiritual. Deus está nos alertando, Deus está nos mostrando isso daí. Tem uma Canaã para você, Deus tem uma terra de bênção para você, uma terra que mana leite e mel. Deus tem uma Canaã terrena para você. Amém ou não amém, querido? Você acredita nisso? Fala amém. Deus tem isso para você. E a sua batalha para
existe uma luta. Deus te deu, e Satanás sabe muito bem disso. Desde o momento que você nasceu, que você veio a este mundo, Satanás está olhando para você, Satanás está estudando. Quando aquelas pessoas chegavam para você e falavam: você vai ser uma bênção, olha, você vai ser um empresário, olha, você vai ser um pastor, olha, você vai ser uma pessoa bem-sucedida, olha, você vai ter um casamento abençoado, olha, você vai ter muitos filhos. Satanás, ele estava ali vendo todas essas bênçãos que Deus prometeu para você, e desde o início ele sempre trabalhou para que você não conquiste, para que você não tome posse da Canaã, que você fique escravo no Egito, ou continue passando 40 anos no deserto, numa vida de murmuração, numa vida de reclamação, numa vida que você não confia em Deus, mas confia muitas vezes na sua vista. Deus tem essa bênção. A sua batalha é no espiritual. É verdade, pastor? É. Por isso que todas as vezes que você se posiciona para ter uma vida com Deus e conquistar as bênçãos de Deus, para conquistar a sua terra prometida, as guerras se levantam contra você. Toda vez que você falar: eu vou me posicionar, eu vou ser um homem de Deus, eu vou ser uma mulher de Deus, eu vou buscar a Deus. Não, esse ano você vai ver. Se posicionou, fala: esse ano eu vou conquistar a minha terra prometida, esse ano eu vou conquistar a minha Canaã. Toda vez que você se posiciona, se levanta uma guerra. Por isso que o crente fala assim: é luta. Como é que você está falando? Toda luta, toda uma guerra danada. Rapaz, eu fui para a igreja, o negócio ficou bem do meu lado. Um montão de gente se levantou lá no trabalho, lá na minha casa, lá na faculdade, um montão de gente se levantou, uma guerra danada. Porque toda vez que você se posiciona para conquistar aquilo que Deus te prometeu, você declara guerra no mundo espiritual. Tomou a decisão, neste ano de 2024, tomou a decisão, fala: esse ano eu vou para a igreja, esse ano eu vou caminhar com Cristo, esse ano vai ser diferente na minha vida. Quando você declara isso, você está declarando uma guerra no mundo espiritual. Pessoas que você não via antes começam a aparecer, a te levar para outros lugares. Lutas começam a vir para fazer você desanimar, para você fazer você enfraquecer. Você está entendendo esse negócio? Amém ou não amém, querido? Quando você toma a decisão, nesse ano de 2024, o ano você toma a decisão de procurar mais a Deus. Você fala: olha, esse ano eu vou parar de pecar, eu vou parar de me drogar, eu vou parar de beber, de fumar, eu vou parar com o adultério, eu vou parar com a pornografia, eu vou parar de me prostituir. Esse ano eu vou parar de mentir, vou parar desse negócio, vou largar a homossexualidade, eu vou largar de ser um pegador, uma pegadora, vou namorar todo mundo. Esse ano eu vou herdar a minha terra prometida, eu vou esperar em Deus, eu vou ver o que Deus quer para mim. Toda vez que você se posiciona, você declara uma guerra. Toda vez que você quer herdar a sua Canaã, aí você lembra: nossa, tem uma promessa de Deus na minha vida. Um dia lá atrás, o pastor, ou meu pai, ou o obreiro, um dia ele colocou a mão sobre a minha cabeça e falou que tinha uma bênção sobre a minha vida. E eu quero essa bênção, eu quero conquistar, mas toda vez que você funciona, você declara uma guerra no mundo espiritual. Talvez nesse ano mesmo você falou: olha, esse ano vai ser o ano do jejum. Vai ser um ano que eu vou orar mais, que eu vou jejuar mais, que eu vou ler mais a Bíblia. Esse ano eu vou entrar no GC, eu vou participar do GC. Esse ano eu também vou entrar no ministério, seja do louvor, seja da diaconia, da comunicação. Esse ano eu vou ser o marido, eu vou ser o melhor marido do mundo. Esse ano eu vou arrebentar, eu vou ser a melhor esposa, eu vou ser o melhor pai, eu vou ser a melhor mãe. Esse ano eu vou ser o melhor filho. Esse ano eu vou ser praticante da palavra de Deus e não apenas ouvinte da palavra. Esse ano vai ser o ano. Você toma essa posição. As guerras do mundo espiritual se levantam. Porque toda vez que você toma uma
posição para conquistar Canaã, para conquistar as bênçãos que Deus tem para você, bênção que Deus te prometeu. Isso enfurece Satanás. A palavra de Deus lá em Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, fala que o diabo, que Satanás, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Ele não quer que você conquiste Canaã. Ele não quer que você conquiste, que você herda as bênçãos de Deus. Ele não quer que você seja feliz com você mesmo, não quer que você seja feliz no seu casamento, não quer que você seja feliz no seu trabalho, não quer que você viva uma vida de murmuração. Ele veio para matar, roubar e veio para destruir. Ele não quer que você vive livre desse pecado. Ele não quer que a sua família seja uma família abençoada. Ele não quer que você tenha um trabalho abençoado. Ele não quer que você e a sua casa sirvam a Deus. Ele não quer. A missão dele é te paralisar, é te escravizar, é fazer que você não herda as bênçãos de Deus, a Canaã terrena que ele tem para você. Toda vez que você se posiciona, ele se levanta contra você. Porque os seus dias no deserto, o dia que você estava lá no cativeiro, não preocupava o inferno. Enquanto Israel estava lá no cativeiro, 430 anos, não se preocupava. Estava escravo no Egito. Enquanto você estava lá no cativeiro, enquanto você estava vivendo uma vida no pecado, enquanto você estava vivendo uma vida no vício, enquanto você estava vivendo uma vida nas mentiras, nas doideiras, nas traições, isso não preocupava o inferno. Enquanto Israel estava preso, não preocupava o inferno. Quando levanta Moisés para ir lá libertar o povo, aí enfurece. Quando o povo começa a olhar para Canaã, começa a lembrar que tem uma terra prometida para ele, e começa a despertar nele o desejo de sair da escravidão e ir atrás das bênçãos, isso enfurece Satanás. Aí Satanás quer matar ele. Toda vez que você toma essa, enquanto você está lá escravo, talvez você fale assim, eu já vi muita gente falar isso, talvez você falou isso. Quando eu estava no mundo, eu não tinha tanta luta assim, não, mas depois que eu vim para a igreja, misericórdia, rapaz. O inimigo está furioso, rapaz. O inimigo se levantou mesmo, rapaz. Enquanto eu estava lá, você era dele. Era escravo. Não se preocupava, ele não se preocupava com você. Você estava preso lá no vício. Estava preso lá no adultério, na pornografia, na homossexualidade. Você estava preso. Mas a partir do momento que você se posiciona, fala, eu vou sair dessa prisão. Aí isso enfurece. Aí Satanás se levanta contra a sua vida. A partir do momento que você decide sair desse deserto, a partir do momento que você ousa a caminhar na fé em Jesus, a partir do momento que você decide se apoiar na graça de Deus, ouvindo mais a voz de Deus e menos a voz do diabo, você está na mira do inferno. Por quê? Porque você se encontra em território inimigo. Josué também. Foi assim com Josué. Ele se encontrava em um território inimigo. Pela primeira vez, querido, em quase 5 séculos, os hebreus estavam acampando em frente a Canaã. Ou melhor, em Canaã. Depois de anos no deserto, depois de anos na escravidão do Egito, eles estão olhando para a terra prometida. Só que a terra era prometida, mas era um território inimigo, porque existia pessoas ali que queriam impedir que eles conquistassem aquela bênção. Satanás já tinha arquitetado todo um plano no inferno para impedir que eles conquistassem a bênção, que eles adquirissem aquela terra. Eles estavam em território inimigo, a terra era prometida, mas o território era inimigo.
estavam prontos a possuir a bênção de Deus para a vida deles. Estavam prontos, mas antes deles entrarem na terra, antes deles possuírem a terra, Deus dá duas ordens para eles, antes de possuírem a terra. A primeira ordem está lá que nós lemos no livro de Josué, capítulo 4, versículo 2 e 3. Toma 12 homens do povo, um homem de cada tribo, ordena dizendo: tomai daqui do meio do Jordão, o lugar onde os pés do sacerdote permaneceram firmes, 12 pedras, e carregai convosco, deixai o alojamento, onde vos alojareis esta noite. O povo estava enxergando a terra prometida. Existia um rio chamado Rio Jordão. Eles tinham que atravessar aquele rio, e assim como Deus fez com o Mar Vermelho, Deus também faz ali com aquele Rio Jordão. A partir do momento que os sacerdotes pisaram nas águas, as águas do rio pararam, e todo o povo de Israel passou ali para conquistar a terra de Canaã, que ficava do outro lado do rio. Então todo o povo de Israel passa, mas Deus dá uma ordem, fala: olha, escolhe 12 homens, um de cada tribo, volta lá no Rio Jordão, no meio do rio, pega 12 pedras e leva para o lugar onde vocês vão passar a noite. Aí o versículo 20, o versículo 23, nós também já lemos, fala aí: e aquelas 12 pedras que foram retiradas do Jordão, Josué levantou em Gigal, na cidade de Gigal. E ele falou aos filhos de Israel, dizendo: quando os vossos filhos perguntarem aos seus pais em tempos futuros, vindouros, dizendo: o que significam estas pedras? Então fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel veio através deste Jordão em terra seca. Olha para mim. Deus dá a primeira ordem a Israel antes deles conquistarem a terra prometida, as bênçãos dele. Deus fala: olha, volta lá no rio, escolhe 12 homens, pega 12 pedras. Quando Israel faz isso, pega aqueles 12 homens, pega 12 pedras, quando eles chegam na cidade de Gigal, ali é erguido um monumento. Aquelas 12 pedras é erguido um monumento, um memorial. Para quê, pastor? Que foi erguido esse memorial com essas 12 pedras tiradas do Jordão. Preste atenção, o objetivo do memorial é para que quando aquele povo olhasse para aquele memorial, eles lembrariam de tudo aquilo que Deus fez na vida deles. Quando eles olhassem para aquele monte de pedra ali, eles iam lembrar que Deus fez eles passar a seco. Deus secou o rio para que o povo passasse. Deus fez maravilhas deles, através da vida deles. Aquele memorial também servia para quando os filhos dele, os netos dele, as gerações futuras olhassem para aquele memorial e perguntassem: pai, o vovô, o que significa esse memorial? Aí os pais, os avós iriam explicar: olha, existia uma terra prometida, o povo passou 430 anos escravo, depois 40 anos caminhando no deserto, e Deus nos faz entrar na terra prometida. Ele seca as águas do Rio Jordão e o povo passou a seco. Deus fez maravilha no deserto, Deus fez maravilha no meio do seu povo. Deus é um Deus de poder. E não contar isso ia criar um temor e um respeito, uma adoração a Deus nele e nos filhos dele. Deus dá essa ordem para eles todas as vezes que aquele povo olhasse para aquele memorial, para aquele monte de pedra, eles iriam se lembrar de tudo aquilo que Deus fez por eles. Presta atenção. Eles estavam em território inimigo. A terra era prometida, mas o território era inimigo. Canaã ainda não havia sido conquistado. Os cananeus,
estavam na terra, o povo inimigo estava na terra. Haveria muitas guerras ali iriam ser travadas, lutas e perseguições para conquistar a bênção iam ser travadas. Não sei se vocês estão entendendo, querido, mas para conquistar as bênçãos existiriam guerra, existiriam lutas, existiriam muitas perseguições. A terra era prometida, mas existia um povo inimigo ali disposto a não deixar eles conquistar aquela terra. E todas as vezes que ia bater o desânimo, que com certeza iria bater o desânimo, porque tem guerra que dura uma semana, mas tem guerra que dura um mês. Tem provação que dura uma semana, mas tem provação que dura 6 meses. E Deus manda eles conquistar, construir aquele memorial. Porque toda vez que o desânimo batesse nele, todas as vezes que desse vontade deles pararem, deles desistirem, todas as vezes que eles achassem que o inimigo fosse, era mais forte que eles, achassem que o inimigo era mais forte que eles, todas as vezes que eles olhassem para o inimigo e achassem que o inimigo era mais forte que eles, eles iriam olhar para aquele memorial, iriam lembrar que o Deus de Israel estava com ele, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que abriu o Jordão, o Deus que mandou o maná do deserto, o Deus que mandou uma coluna de fogo durante a noite, o Deus que protegeu eles no deserto com uma nuvem, o Deus que fez tirar água da rocha, o Deus que fez milagres e prodígios no deserto. Eles iriam olhar para aquele memorial e ia lembrar de tudo aquilo que Deus fez na vida deles. Por quê, queridos? Eles estavam em território inimigo, guerras iriam ser travadas e o desânimo poderia bater. Olha para o memorial. Lembre-se de quem é Deus. Olhe para o memorial. Lembre-se de tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Pega essa chave, querido. Qual é o segredo para sobreviver em território do inimigo? Lembre-se. Qual é o segredo para viver em território inimigo? Lembre-se. Ei, Hebreus, ei, Israel, lembre-se daquilo que Deus fez por vocês. Registrem seus feitos em suas memórias. Gravem essa travessia do Jordão em sua lembrança. Ei, Israel, antes de olhar para frente, para Jericó, olhe para o Rio Jordão e lembre-se de tudo aquilo que Deus realizou e de tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Ei, Israel, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Não esqueça daquilo que Deus fez por vocês, Israel. Ei, igreja, crie na sua mente, crie no seu coração uma sala de memoriais, uma sala de troféus. Toda vez que você experimentar uma vitória, coloque uma lembrança na estante do seu coração. Antes de você encarar um próximo desafio, vá até aquela sala de troféus e reveja todas as bênçãos, todas as conquistas que Deus te deu vitória, que Deus fez na sua vida. Antes de você entrar em Canaã, antes de você possuir a sua terra, ei, olhe para o memorial e lembre-se, o Deus que você está servindo, Ele é poderoso, Ele é vitorioso, Ele é Deus de poder, Ele é Deus que abre o mar vermelho, Ele é Deus que abriu o Jordão, Ele é Deus que veio descer fogo no céu, Ele é Deus que alimentou o povo do Egito, Ele é o Deus que providenciou água, Ele é o Deus poderoso.
acidente de carro que era para acontecer, Deus não deixou acontecer. Ou aquele acidente de carro que aconteceu, mas você saiu ileso, sem nenhum nenhum, você olhou, o carro estava lá todo amassado, e você não estava bem. Você olhou a sua família estava bem, porque Deus colocou a mão ali e não deixou que nada acontecesse com você. Lembre-se disso. Lá no trabalho, quantos livramentos Deus te deu? A sua família. Você não tinha condições nenhuma de ter uma casa, de ter uma família, e a partir do momento que você entregou a sua vida ao Senhor, a partir do momento que você decidiu caminhar com Cristo, Deus restaurou a sua sorte, e hoje você é casado, hoje você tem uma esposa abençoada, você tem filhos abençoados, você mora numa casa abençoada. Lembre-se que você não podia ter filhos e Deus abriu a sua casa. Faça uma sala de troféus no seu coração. Lembre-se, todas as bênçãos que Ele lhe deu, todas as orações que Ele respondeu, crie esse memorial. Crie esse memorial. Imite Davi. Davi, antes de lutar contra um gigante Golias, ele se lembrou de como Deus o ajudou a derrotar, a matar um leão e um urso. Antes dele enfrentar Davi, ele lembrou e falou: o Deus que eu sirvo, um dia ele me ajudou a matar um leão e a matar um urso. Ele encarou o seu futuro, relembrando o passado. Não vá a Jericó sem antes se lembrar do Rio Jordão. Não vá lá, não vá conquistar Jericó sem antes se lembrar do Rio Jordão. A terra é prometida, mas existem inimigos que querem que você não possua Deus. A caminhada pode ser um mês, mas também pode ser um ano. E nessa caminhada você vai enfrentar guerras, lutas, perseguições. Algumas vezes o desânimo vai vir, você vai querer parar, vai querer sair da igreja. Você vai querer voltar para a escravidão do Egito. Faça um memorial no seu coração, porque todas as vezes que o desânimo chegar, todas as vezes que você pensar em parar, você vai dar uma olhada lá no troféu, na sala de troféu do seu coração, e vai lembrar de tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Ele te livrou da morte. Você estava jogado na sarjeta, mas Deus foi lá e te resgatou. Deus foi lá e te limpou. Hoje você é abençoado, tem um trabalho abençoado, tem uma família abençoada. Hoje você tem um ministério abençoado. Deus fez de você uma nova criatura. Você é filho de Deus. Lembre-se! Antes de entrar em guerra pela sua Canaã, lembre-se de tudo aquilo que Deus já fez por você. Isso vai te manter de pé na guerra. Seus olhos não estarão voltados para o inimigo. Os seus olhos estarão voltados para o memorial. Consequentemente, estarão voltados para Deus. O inimigo pode ser grande. O inimigo vai vir com você com espada, com lança, com escudo, armado para a guerra. Parece forte, o inimigo pode vir. Pode ser gigante. Mas quando você olhar para o memorial, você vai lembrar que o seu Deus é muito maior do que aquele gigante. Que o seu Deus é muito maior do que essa luta que você está enfrentando para conquistar a sua Canaã. O seu Deus é muito mais, já te deu tantas bênçãos, já te deu isso que você está passando, querido, não é nada para aquilo que Deus tem para você. Deus tem uma Canaã para você, antes de você conquistar. Lembre-se. Toma-se de pé, em nome de Jesus. O Paulo disse, não deu para terminar a mensagem. Vou parar ela